Carlúcio de Brito, diretor de estratégias do Grupo Arqueo, está aqui com a gente para conversar sobre arqueologia. Conta pra gente como é que teve início essa trajetória. Bom, primeiramente, prazer, né? É uma honra estar aqui conversando e podendo compartilhar um pouco desse conhecimento e trajetória profissional também. Bom, eu começo a me envolver com arqueologia, não sou arqueólogo de formação, né? Mas meu envolvimento com a arqueologia começa no curso de História, lá na Estadual do Maranhão, né? E aí eu, ali nos estágios curriculares, vou atuar no Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia do Maranhão como estagiário. Depois eu viro bolsista de produção quando eu me formo, né? E aí concomitante eu estou dando aula também, porque eu sou professor de História. E aí foi no meio desse envolvimento com o Centro de Pesquisa que eu fui gostando cada vez mais de arqueologia. Trabalhei com isso na minha monografia de graduação e fui fazer mestrado em Preservação de Patrimônio Cultural no IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, autarquia federal hoje vinculada ao Ministério da Cultura, que é responsável, tem como missão institucional preservar o patrimônio cultural brasileiro. Fiz o mestrado lá e aí fiz também tendo sempre a arqueologia como um objeto de trabalho. E de que forma é possível aproximar a arqueologia da vida, do cotidiano, do dia a dia das pessoas? Essencialmente a arqueologia ela é multidisciplinar, é interdisciplinar, né? A minha própria formação já diz muito sobre isso. Eu sou da História, fui fazer um mestrado profissional em preservação do patrimônio cultural, então naturalmente eu posso lidar com outras coisas relacionadas ao patrimônio cultural, mas meu objeto também foi a arqueologia. Então é um campo muito rico para você trabalhar essa interdisciplinaridade entre história, antropologia, ciências sociais, alguns até se aventuram também na psicologia, geografia, turismo, né? Turismo, arqueologia também, turismo arqueológico é algo que pode ser tratado. E o grande bacana da arqueologia é poder, pelo menos para mim, né, é trazer esse ar mais de revelação, né? Não só do mistério, mas tentar perceber e entender de uma outra forma como foi o passado da gente, como esse passado também reflete hoje no presente, né? Como criar outras narrativas de entendimento sobre o comportamento da sociedade no passado, sobretudo pensando no Brasil. E é isso que você vai trazer aqui pra gente hoje, né? Qual é o seu tema da palestra? Me fala um pouquinho de uma descoberta arqueológica aí que você fez, meio sem querer, como é que foi? Bom, o título é Da Terra à Energia, né? Foi o que a gente, junto com o parceiro, pensou. A ideia vai trazer um estudo de caso bem sucedido de uma pesquisa arqueológica que foi realizada num empreendimento do tipo linha de transmissão lá em Santa Catarina. Uma linha de transmissão que perpassa mais ou menos uns 8 a 10 municípios de 80 quilômetros de extensão. E ainda que do ponto de vista de tamanho a linha de transmissão seja pequena para média, ela bateu em muitos sítios arqueológicos. Tá? O lugar em que se projetou a instalação dela, a gente identificou 9 sítios arqueológicos, que hoje estão preservados no seu lugar de origem, então a gente precisa ter uma ação estratégica muito coordenada junto com o empreendedor, a fim de evitar com que as obras de instalação das praças de torres, por exemplo, né, não impactem esses sítios arqueológicos que foram identificados e que hoje estão sinalizados e cercados, para que, em momentos futuros, outros pesquisadores, o Estado, ou quem tiver interesse, possa estudá-lo de maneira mais profunda do que a gente está fazendo agora no licenciamento. O que uma descoberta como essa revela sobre o local? Bom, primeiro conta a história um pouco mais antiga, né? Eu sei que no Brasil a gente não tem essa ideia de história antiga como na Grécia, na Roma, mas sim, essa história antiga do ponto de vista que outros grupos, né, viveram aqui, como os indígenas na região de Santa Catarina, é importante para a gente entender como era esse modo social. Então lá, por exemplo, a tipologia de sítio que foi identificada é chamada pela comunidade científica da arqueologia como casas subterrâneas. Naturalmente que a gente não vai encontrar essas casas subterrâneas tais quais elas eram no passado. Então as ilustrações do que a gente tem delas são umas espécies de cavas, né, valas, que no passado provavelmente deveriam ser mais profundas e que lá os grupos indígenas utilizavam como um lugar de acolhimento, né, para se proteger do clima, de animais, enfim, para ter um lugar mais confortável, né, para a sua vivência. Então, provavelmente você tinha alguma estrutura feita de palhoça para poder simular o que seria um telhado. Hoje a gente só tem essas cavas um pouco mais rasas, mas que
aos olhos dos profissionais arqueólogos em campo, é possível dizer, opa, isso aqui é uma casa subterrânea, e em alguns casos você tem a cultura material, que seria essa materialidade associada a essas estruturas, cerâmica, machados, né, enfim, aquilo que se chama também de material lítico. Eles também podem ser identificados em superfície ou a partir daquelas famosas escavações arqueológicas, quando você vai lendo, né, o terreno, a subsuperfície, você também começa a identificar esse material arqueológico. A partir desses estudos é que você vai criando teorias, hipóteses para entender como um determinado grupo se comportou naquele lugar. Isso pode ajudar muito a dar potencial, visibilidade ao turismo de uma região. Sim, sim. Ainda é incipiente essa percepção de turismo arqueológico no Brasil. Há iniciativas, né? Por exemplo, a Serra da Capivara, lá em São Raimundo Nonato, né, ao sul do Piauí, talvez seja o principal cartão de visita, né? Se a gente quiser falar de turismo arqueológico. Mas sim, a gente tem muitos sítios arqueológicos no Brasil que poderiam ser melhor potencializados, não somente pelo setor público, que talvez tenha aí um principal interesse e obrigação de fazer isso, mas também é uma oportunidade para o setor privado enxergar ali boas práticas de atuação, por exemplo, dentro do ECG, e criar parcerias público e privado para poder potencializar um turismo de base comunitária em uma determinada região, ou até mesmo para outros tipos de interesse, mas sempre tendo ali o objeto do patrimônio sendo preservado e socializado para que as pessoas possam conhecer melhor o processo de ocupação daquele lugar e quem foram essas pessoas que viveram em tempos pretéritos. Conhecer melhor, vou pegar esse trecho da tua fala. O que é possível fazer para que as pessoas conheçam mais esse trabalho tão importante que vocês fazem? Bom, melhorar a comunicação, né? Assim, uma autocrítica que a gente faz dentro do patrimônio cultural e arqueológico é criar novos mecanismos de entendimento desse trabalho, mas ao mesmo tempo de como a gente consegue se aproximar da sociedade civil. Tem uma pesquisadora muito famosa do patrimônio, salvo engano, foi a Maria Cecília Londres Fonseca, que ela fala de algo que intriga muito ela, é essa baixa ressonância que as pesquisas de patrimônio têm junto à sociedade. Por que não impacta tanto? Por que talvez não esteja chamando tanta atenção? É uma reflexão muito interessante do que ela faz. É óbvio que o patrimônio não vai se sobrepor a outras políticas públicas como segurança, saúde pública, educação, né? Seria injusto você ficar fazendo essas comparações, mas é algo importante porque é a partir dele que a gente se entende como brasileiro, se entende eu como maranhense, você de onde você vem e por aí vai, né? Pernambuco, enfim. Cada um vai entender a sua regionalidade, sua percepção de memória coletiva e de pertencimento de identidade a partir dessas referências culturais que, naturalmente, fomentam o patrimônio cultural. Então, hoje, o que a gente precisaria fazer é mudar essa maneira de se comunicar com a sociedade e fazer com que esses resultados científicos sejam menos acadêmicos, menos conversados entre os pares e criar formas de que isso alcance a população mais ampla, né? E aí sim, eu acredito que a gente vai conseguir, não é que não tenha iniciativas nesse aspecto, mas quem sabe a gente esteja errando aí nos mecanismos de comunicação, nesse suporte. E por isso você está aqui participando desse evento, sim, por exemplo, para dar visibilidade a esse tema, já é um avanço. A gente vai tentar trazer aí boas estratégias de como é que a gente pensou junto com o empreendedor e o cliente, estratégias primeiro para trazer toda a segurança possível para o empreendimento dele, né? Deixar ele dentro da conformidade legal no que diz respeito aos dispositivos que acautelam, né, o patrimônio cultural brasileiro, mas ao mesmo tempo tentar potencializar essas oportunidades e eu acho que o evento do LASE é fundamental e ímpar para que a gente possa compartilhar essas boas experiências, não apenas executiva, né, mas também tem esse lado mais apaixonante que eu acho que vale a pena compartilhar, que é exatamente essas histórias desses povos que viveram em tempos passados ali no interior de Santa Catarina. Carlúcio, parabéns pela sua trajetória, pelo evento. Muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço e sucesso para todos. Obrigada pela aula de arqueologia aqui pra gente. Obrigada a você que nos acompanhou. Até a próxima.